desse texto é que, embora Jesus está falando com o povo judeu, aquele povo judeu, Palestina, Israel, Oriente Médio, descendentes de Abraão, o que Jesus está falando aqui dentro desse assunto, há algo parecido na tratativa dele com a sua igreja. Vou repetir. O que Jesus está tratando aqui nesse texto com o povo judeu, há uma certa similaridade na tratativa dele com a igreja. Quando Jesus está se referindo a esse assunto, conhecido como a parábola das 10 virgens, Jesus está se utilizando de uma linguagem figurativa, falando a respeito de um casamento baseado na cultura judaica. Casamento na cultura judaica, isso aqui é só para você entender onde Deus quer nos levar nessa noite. Casamento na cultura judaica, rapidamente, era mais ou menos assim. O rapaz conhecia uma moça, os dois se enamoravam. O rapaz ia até o seu pai, conversava com o seu pai. E junto com o seu pai, ele ia até a casa do pai da noiva, para acertar os detalhes do casamento e ver se podiam entrar num acordo para casar o noivo com a noiva. Só que quando aquele rapaz ia até a casa do pai da noiva, ele não poderia ir de mãos vazias. Ele tinha que levar 2 dotes. O primeiro dote, ele tinha que pagar um dote para o pai da noiva, um valor. Esse valor que o noivo pagava para o pai da noiva, observe a semelhança do relacionamento entre Cristo e a igreja. Da mesma forma que esse noivo tinha que levar um dote para o pai da noiva, Jesus ele também foi até a cruz e também pagou um dote pela sua noiva, a sua igreja, que você e eu fazemos parte dela. Aquele noivo também, ele dava um dote para aquela noiva. Esse dote está em Lucas capítulo 15, verso 8, na parábola das dracmas perdidas. Observe que aquela mulher, ela tinha 10 dracmas. Os irmãos conhecem a parábola. Observe que quando ela perdeu uma, ela virou a casa de ponta cabeça até achar. Porque aquela dracma era o dote que ela recebeu do seu noivo no dia em que ele foi na casa dela com o seu pai. Então aquelas dracmas, ela não tinha para ela um valor monetário. Aquelas 10 dracmas, ela tinha para ela um valor equivalente a essa aliança de compromisso que você tem no dedo. Então, da mesma forma que esse noivo, ele entregava um conjunto de 10 dracmas, de 10 moedas, que era o dote que ele entregava como presente, como símbolo de compromisso com a noiva, Jesus também deixou 10 dracmas para a sua igreja, que são o fruto do Espírito e os 9 dons espirituais, que tipifica, que representa o compromisso que a igreja tem com ele. Então, todas as vezes que você se lembrar de dracmas, nós estamos falando a respeito do compromisso que a igreja tem com Cristo. Como é que eu identifico um crente que tem compromisso com Cristo? É só você olhar para ele e ver se ele ostenta dracmas. É só você ver se ele tem os dons e se ele tem o fruto do Espírito. Muito bem. Acordava o casamento, pagou o dote para o pai, pagou o dote para a moça. O noivo ia embora para a casa do seu pai, ele tinha uma responsabilidade. A noiva ficava dentro da casa do pai dela, ela também tinha responsabilidade. Responsabilidade do noivo, ele tinha que fazer uma casa, irmão Fernando, para quando ele tirasse a noiva da casa do pai dela, já tivesse uma casa pronta para receber ela. Se lembra do que Jesus disse em João 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim eu vos teria dito, porque eu estou indo preparar lugar.
Depois que eu preparar lugar, eu voltarei para buscar a noiva e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, enquanto a noiva estava na casa do pai, o noivo já foi na frente, preparar a casa. Detalhe, essa casa ela não podia ser feita de qualquer jeito, porque ela era supervisionada pelo pai do noivo. Se o noivo fizesse qualquer coisa, o pai metia o pé e derrubava e falava, faça de novo. Então ele era supervisionado pelo pai. O noivo não sabia quando é que ele ia voltar, quem determinava era o pai. Quando o pai supervisionava a casa que ele preparou, o pai dizia, a casa está boa, está no jeito, pode buscar a moça. Lembra do que Jesus falou quando ele ainda estava aqui na terra? Perguntaram, quando é que vai ser a sua vinda? Ele disse, aquele dia e hora, ninguém sabe, é só o pai. Mas eu acredito, irmão, que não vai demorar muito tempo, o pai vai bater o martelo, vai dar o decreto e vai dizer, meu filho, pode buscar a noiva. A noiva ficava na casa do pai, reservada, tinha uma série de cuidados que ela tinha que observar. Só que esta parábola aqui, o que está em questão aqui não é a noiva, porque quando o noivo voltou aqui nessa parábola, indiscutivelmente, a noiva foi embora. A noiva ela foi para as bodas. A noiva se casou. O que está em questão aqui nessa parábola são essas 10 virgens. Quem são essas 10 virgens? Entenda bem. Essas 10 virgens não são a noiva. Essas 10 virgens, elas são damas de honra, convidadas, amigas da noiva, para fazer parte do cortejo nupcial. Entenda bem, são damas de honra. E essas damas de honra, elas são divididas aqui nessa parábola em 2 grupos. São chamadas de loucas e são chamadas de sábias, de sensatas ou de insensatas, como você quiser. Essas moças convidadas como damas de honra, dentre as responsabilidades que elas tinham, esse texto aqui apresenta que elas tinham uma responsabilidade tão simples. O texto me mostra que elas tinham uma responsabilidade tão simples. A responsabilidade que o texto apresenta aqui, elas tinham a responsabilidade de manter uma lâmpada. Eu acho que essa meninada de hoje, de 30 anos para cá, não sabe o que é lamparina. Quem aqui sabe o que é lamparina? Levanta a mão aí. Está vendo? Tem gente que nem sabe o que é isso. Vocês vão descobrir o que é isso na internet. Elas tinham a responsabilidade de manter uma lamparina reservada, pronta ali. O irmão falou aqui do embornal. Vou falar da lamparina. Embornal, eu usei embornal quando eu morava aqui em Janaúba, até os 17 anos. Eu usava para colocar pilota de barro e bola de gude para caçar passarinho no mato. E quando eu ia para a roça com o papai, trabalhei na roça aqui em Higienópolis, eu falava, um dia Jesus vai me tirar dessa vida. E Jesus ouviu minha oração. Tá bom. O irmão falou do embornal, eu vou falar da lamparina. Era um troço feito de lata, colocava querosene dentro, a gente acordava no outro dia com o nariz todo preto da fumaça do querosene. Os meninos de hoje não sabem o que é esses negócios, não. Tá? Ela tinha a responsabilidade de manter uma lamparina reservada. E essa lamparina, ela só tinha uma finalidade só. Irmão, que trabalho é manter uma lamparina reservada? É difícil fazer um negócio desse, é algo tão fácil. E essa lamparina, ela só tinha uma finalidade, irmã Socorro. Para que servia aquela lamparina? A hora que o noivo voltava, eu não sabia se ele ia voltar de dia ou se ele ia voltar de noite. Caso o noivo voltasse à noite, aquela lamparina só servia para clarear o caminho da casa da noiva até a casa do noivo, só para isso que servia. Aí vem o texto nos informando que elas foram negligentes, falharam, ficaram para trás, porque descumpriram com uma coisa tão simples como essa. Porque as coisas de Deus, irmãos, elas não são complicadas. As coisas de Deus, elas são simples. Nós é que complicamos tudo. Então, no texto, elas tinham um quesito para se atentar, manter uma lâmpada preparada com azeite. E essa lâmpada, ela só tinha a finalidade de clarear o caminho se o noivo voltasse à noite.
Essa lâmpada, ela tipifica para nós como igreja a nossa vida espiritual, que deve estar acesa quando o noivo voltar. Por quê? Porque Jesus não vai arrebatar crente morto, irmão. Jesus não vai arrebatar crente meia boca. Ele deixou isso claro em Apocalipse capítulo 3, do 17 a seguir. Ou você é frio, ou você é crente. Se você for meia boca, você vai ficar para trás. Então olha a revelação da palavra. Se você está um crente meia boca, cuidado, porque o noivo está chegando aí. A lâmpada, ela não pode estar quase acesa, ela tem que estar acesa e bem acesa. Ou seja, a tua vida espiritual, ela não pode estar mais ou menos acesa. A tua vida espiritual, ela não pode estar meia boca. A tua vida espiritual, ela tem que estar uma brasa, ela tem que estar uma tocha, ela tem que estar fumegando, aleluia, ela tem que estar reluzindo. Quantos aqui nessa noite têm essa certeza, esta convicção de que está bem com Jesus Cristo? Levante a tua mão direita comigo para o céu e adore a Ele, você que pode. Essa lâmpada acesa, ela tipifica a nossa vida espiritual, que deve estar acesa e muito bem acesa quando o noivo voltar. Porém tem um detalhe interessante. O azeite, que é o combustível que mantinha a lâmpada acesa, ele é um símbolo da nossa preparação pessoal e da nossa relação individual com Deus. Vamos lá. Esse detalhe nos ensina que ninguém pode emprestar fé e comunhão para outra pessoa. Ou seja, o meu azeite é meu azeite, a minha fé é minha fé, a minha comunhão com Deus é minha comunhão com Deus, a sua fé é a sua fé, a sua comunhão é a sua comunhão. Ou seja, eu sou responsável pela minha lâmpada, você é responsável pela sua lâmpada. Prega junto comigo, fala para quem está do seu lado, fala para ele assim, ó: a sua lâmpada é responsabilidade sua, a minha lâmpada é responsabilidade minha. É mais ou menos assim, você cuida daí que eu cuido daqui, porque se eu cuidar daqui e Jesus voltar e o noivo voltar, eu vou embora. Se a sua lâmpada tiver igual o salário do pastor Raimundo, que falava assim, o salarinho é ó, se o seu azeite tiver igual o salário do pastor Raimundo, quem tiver com uma lâmpada cheia e acesa, vai embora. Quem tiver sem azeite de reserva e com a lâmpada se apagando, vai ficar para trás. Mas eu quero profetizar que eu estou aqui nesta noite, pregando para uma igreja, pregando para um povo que tem azeite na lâmpada, e mais do que isso, ainda tem azeite de reserva. Quem está comigo nessa palavra e pode adorar a Deus, glorifique ao Senhor. Vamos continuar na palavra. Aleluia. Cada um de nós é responsável por nossa lâmpada, e cada um de nós somos responsáveis para estar prontos para nos encontrar com o Senhor. Nós acabamos de ler o texto aqui, onde quando o noivo voltou, as que estavam prontas, as que estavam preparadas. Isso aqui é muito importante. Geralmente nós costumamos ouvir as pessoas falar assim: irmão, se prepara porque Jesus está voltando. Irmão, a volta de Jesus não é um assunto para você se preparar, não. A volta de Jesus é um assunto para você estar pronto. Porque nós da Assembleia de Deus, nós acreditamos na doutrina da iminência. Nós acreditamos que a volta de Jesus, ela vai ser de surpresa. E aquilo que acontece de surpresa, não dá tempo para você se preparar não, meu filho.
O apóstolo Paulo disse que a volta de Jesus, ela se dará numa fração de 3 a 7 milésimos de um segundo. Paulo usou a expressão num piscar de olhos, ou seja, você pisca, quem tiver com a lâmpada acesa vai embora, quem não tiver com a lâmpada acesa fica para trás. Então eu preciso estar pronto, eu preciso estar preparado, porque a volta do noivo, ela pode ser nesta noite ainda. Como é que eu espero a volta de Jesus? Eu espero a volta de Jesus como se ela fosse agora, como se ela fosse nesse exato momento. Aleluia. Vamos continuar entendendo que Deus tem a falar conosco aqui nessa noite. O azeite que mantém a lâmpada acesa, ele é um símbolo da preparação pessoal, espiritual, e nós não podemos de forma alguma nos descuidar disso. O azeite também representa aquilo que mantém a nossa vida espiritual acesa. Vou repetir: o azeite também representa aquilo que mantém a nossa vida espiritual acesa. O que mantém a nossa vida espiritual acesa são 4 coisas, presta atenção: oração, jejum, palavra e comunhão uns com os outros. Eu vou repetir: oração, jejum, palavra e comunhão uns com os outros. Agora observe uma coisa: para manter a nossa vida espiritual acesa, são 4 coisas tão simples. Só que, por incrível que pareça, essas 4 coisas parece que são as coisas mais difíceis para o crente. Quando nós falamos de oração, tem crente que parece que tem alergia de oração, irmão. É o culto mais vazio que nós temos na nossa igreja. Eu vou correr porque é do tempo. Medita nisso que Deus está falando conosco. Oração é um combustível que mantém a sua vida espiritual acesa. Jejum é uma ferramenta que nós usamos para mortificar os nossos desejos carnais e facilitar o trabalhar do Espírito Santo, ou a interação do Espírito Santo conosco. Se o crente tem dificuldade de orar, imagina de jejuar. Tem irmão que você vai falar de jejum: pastor, pelo amor de Deus, pastor, não dá não, pastor, esse negócio de ficar sem comer, se eu ficar 2 horas sem comer, principalmente os adolescentes, dá uma larica aqui, pastor, não, esse negócio de jejum não é para mim não. E tem crente velho que é igual, irmão. Tem crente velho que quando a gente fala de jejum, meu irmão, pastor, não dá não, me dá dor de cabeça, eu que sou viciado em café, se eu ficar sem tomar meu cafezinho, não. O jejum é um instrumento, irmão, que contribui para melhorar a sua vida espiritual. Agora pergunta se os crentes gostam de jejuar. Palavra. O irmão falou aqui nessa noite da escola bíblica dominical. Eu sou professor de escola dominical lá em São Paulo. É um dos cultos mais importantes da igreja. Pergunta se os crentes gostam de vir de manhã para a escola dominical. Pastor, eu trabalho a semana inteira. Ué, é só você que trabalha? Os professores não trabalham não, é? Pastor, eu fico a semana inteira, tenho que lavar meu carro, tenho que lavar minha moto, tenho que passar pretinho, tenho que engraxar o sapato. É só você que tem essas coisas para fazer, irmão? Na verdade, essas coisas são desculpas que as pessoas inventam, porque as pessoas não se interessam em aprender sobre a palavra. E a palavra de Deus, ela é tão importante que Amós profetizou que vai chegar um tempo que vai ter fome e sede na terra, mas não é fome de pão e sede de água, é fome e sede de ouvir uma palavra como essa que nós estamos pregando aqui nessa noite. Aleluia. Portanto, eu quero te alertar, meu irmão, você que ainda tem essa oportunidade, você que ainda tem esse tempo de degustar da palavra de Deus, aproveite a oportunidade, leia a palavra, estude a palavra, coma a palavra, vive a palavra, busca a palavra, celebre a palavra, ame a palavra, seja apaixonado pela palavra. A palavra, ela é tão importante que Jesus disse assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo ele com um homem que edificou a sua casa em cima da rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode
pode vir luta, pode vir prova, pode vir capeta, pode vir demônio, pode vir perseguição, pode vir tribulação, pode vir o que vier contra a vida do crente que é alicerçado na palavra, que nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque a palavra é base, a palavra é alicerce, a palavra é estrutura, a palavra é solidificação. Quantos aqui nessa noite amam a palavra? Levante a mão direita lá no terceiro andar e adore ao Deus da palavra, e glorifique a Deus pela palavra, e celebre a Deus pela palavra. Oração, jejum, palavra e comunhão uns com os outros. Se você diz que você é crente, você diz que você vai morar no céu, e você tem dificuldade de se relacionar com o seu irmão, você não é crente não. Não é não. Porque Jesus disse assim, o maior mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você tem dificuldade de amar o seu semelhante, se você tem dificuldade de comungar com pessoas, se você é igual, tem um testemunho que eu não sei se é verdade, se é mentira, mas eu escuto o povo contar, eu vou contar também, que fala que tinha duas irmãs brigadas na igreja. Aí o pastor falou, minhas irmãs, vocês não podem fazer isso, porque lá no céu, como é que vocês vão fazer? A irmã falou, pastor, não tem problema não. A Bíblia diz que lá no céu tem ruas de ouro. Ela mora numa rua e eu moro na outra, está resolvido o problema. Se Jesus voltar e você não se comungar com a sua irmã aqui na terra, você não vai nem chegar lá, minha irmã, quanto mais morar numa rua e outra na outra. Comunhão é uma das ferramentas que nós usamos para manter a nossa lâmpada acesa. Detalhe, o noivo ele levava aproximadamente 1 ano para voltar. Só que tem uma coisa muito importante. De vez em quando, o noivo ele mandava o seu amigo, um amigo próximo, pegar um presente e ir lá na casa do pai da noiva levar para ela. Para quê? Para manter acesa a chama do compromisso, do relacionamento. O amigo do noivo é o Espírito Santo. Você já percebeu que de vez em quando tem alguns cultos diferentes? É que o amigo do noivo, ele desce na casa, trazendo presente para a noiva. Quando esse presente chegava na casa da noiva, era uma alegria, era um momento de festa. Olha, o noivo mandou presente para mostrar que o compromisso está de pé. Eu quero nessa noite profetizar que o amigo do noivo, o Espírito Santo, ele está aqui conosco nesta casa, e ele tem presente para entregar para a noiva. Quem aqui nessa noite faz parte da noiva, jogue a tua mão direita lá no terceiro andar e celebre ao noivo, porque o amigo dele está presente aqui nessa noite. Tem alguém aqui sentindo a presença dele? Aleluia, o amigo do noivo, ele está presente aqui nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você pode ter nesta noite chegado aqui de um jeito, mas eu profetizo sobre a sua vida, que você não vai sair daqui hoje da mesma forma que você chegou. A tua lâmpada, ela pode ter chegado aqui hoje com um pouquinho de azeite, mas esta é a noite que você vai sair daqui hoje renovado, cheio, transbordando. Aleluia, vai adorando a Deus nessa noite. Aleluia. O noivo levava aproximadamente 1 ano para voltar. Quando o noivo voltou, aconteceu o crime do texto. 5 delas estavam despreparadas. Eu acho isso aqui um crime, o comportamento das 5. A tratativa de Jesus aqui não é com a noiva. A tratativa aqui não é com as 5 prudentes, a tratativa aqui é com as 5 loucas. Só para você entender, o noivo levava aproximadamente 1 ano para voltar. É mais ou menos assim, Luciano, imagina no dia do seu casamento. Você convida as suas amigas para ser sua dama de honra. No dia do casamento ela chega para você e fala, não deu tempo não. Teve 1 ano para se preparar, minha gente. Isso aqui
é desrespeito, é falta de consideração. Você convida uma pessoa para ser seu padrinho de casamento, irmão. No dia do casamento não deu tempo de comprar o terno, não deu tempo de comprar o sapato, não deu tempo de fazer chapinha. Como 1 ano? Você teve 1 ano para se preparar. Foi o que aconteceu com elas. Elas tiveram 1 ano para se preparar. Quando o noivo voltou, estavam despreparadas. Isso é um crime. Isso aqui é o cúmulo do absurdo. Elas cometeram 2 pecados. Primeiro pecado, descuido e negligência. Não deram a devida atenção para o caso da lâmpada, que era uma coisa tão simples. Primeiro, por acharem desnecessário. Tem gente que acha que orar é desnecessário. Eu não, esse negócio dói o joelho. Orar de madrugada piorou ainda. Tem gente que acha que é desnecessário orar. Não, lá na igreja tem um pastor, tem as irmãs do círculo de oração, tem o ministério da intercessão, deixa que eles oram. Eu não, esse negócio de orar não é para mim não. Por acharem desnecessário e por achar que elas podiam contar com as outras. É o famoso crente caroneiro. Tem crente que não ora, ele conta com a oração dos outros. Tem crente que não jejuma, ele conta com o jejum dos outros. Tem crente que não gosta de ler e de buscar conhecimento na palavra, porque ele olha para ele e fala assim, eu não sou pregador, eu vou ficar estudando Bíblia para quê? E aí, você não lê Bíblia, você não ora, você não jejuma, e aí a sua lâmpada espiritual, ela fica sem azeite, ela vai se acabando. São aquelas pessoas que acham que vão para o céu, se apoiando e contando com a fé alheia. Segundo, elas cometeram o pecado da distração. Isso aqui agora vai doer, irmão. Elas cometeram o pecado da distração. Obviamente elas, assim como você e eu, elas tinham outros afazeres, e não se atentaram no tempo, esquecendo o compromisso. Elas tinham outros afazeres, assim como você e eu. Tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem gente que faz faculdade, tem gente que administra, e nada disso é pecado. Elas tinham seus afazeres. Os afazeres dela não era problema. O problema é que elas ficaram focadas demais, a ponto delas ficarem distraídas, e não se atentaram para o compromisso que elas tinham. Olha o parêntese que eu vou abrir aqui. Eu estava pensando nisso esses dias. A igreja brasileira, ela vive, graças a Deus, um momento de uma prosperidade muito boa. Só que tem muita gente que não está sabendo lidar com essa prosperidade. Porque prosperidade material é muito bom. É bom você ter uma boa casa, ter um bom carro, se vestir bem, calçar bem, viajar, estudar em escola particular, fazer faculdade, pós-graduação. É bom ter dinheiro no bolso, tudo isso é bom. Só que o problema é que tem muita gente que está tão focado nessas coisas, que não está se atentando para a sua lâmpada. Olha a revelação de Deus. Cuidado com as distrações. Detalhe, essas distrações, às vezes, elas estão inclusive dentro das nossas casas. Tem crente que dentro da sua casa, ele faz ali, ele tem o hábito de ficar assistindo seriado da Netflix. Tem crentes que às vezes faz ali, coloca na sua programação, assistir o seriado do Netflix. Tem crente que coloca ali na sua programação ali, para ficar de olho, para saber qual será o próximo filme que Hollywood vai lançar, para ele ficar atualizado no cinema. Eu quero resumir dizendo que tem muita gente com a sua lâmpada quase se esvaziando, por causa das distrações.
Eu quero frisar isso aqui, meu irmão. Cuidado com as distrações, porque as distrações, elas podem prender o seu tempo, de tal forma, que se você não tomar cuidado, ouvirá o alarido, a noiva vai embora, as 5 virgens que estão com a lâmpada acesa, elas vão embora, e você corre o risco de ficar para trás. Porém, ainda nesta noite, há tempo de você puxar o freio de mão, refletir sobre como está o estado da tua vida espiritual e colocar a casa em ordem, porque o povo que Jesus vem buscar não é povo com lâmpada apagada. O povo que vai embora com ele é povo com lâmpada acesa. Aleluia. Levante a sua mão direita comigo para o céu e discretamente, aleluia, faça a Deus a sua oração, uma oração de reflexão, meditando sobre como é que está a tua lâmpada acesa. Esta noite é uma noite de reflexão, de você pensar que a volta do noivo, ela pode ser ainda nessa noite, e a tua lâmpada, ela tem que estar acesa. Quantos estão nessa noite recebendo esta palavra? Aleluia. O noivo voltou, levou a noiva, levou as virgens, 5 ficaram para trás. Eu vou encerrar. Existe 1845 vezes na Bíblia a Bíblia falando a respeito da volta do noivo. Vou encerrar já. Abri aqui só para ler um versículo. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. As bodas do Cordeiro é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. As bodas do Cordeiro é a união definitiva entre Cristo e a sua igreja. Eu quero que você estimule esse irmão que está do seu lado aí agora. Você vai virar para ele e vai dizer assim: olha, daqui a pouco eu vou te encontrar lá nas bodas do Cordeiro. Diga, fala para ele: daqui a pouco, varão, eu vou te encontrar lá nas bodas do Cordeiro. Daqui a pouco, Arlan, eu vou te encontrar lá nas bodas do Cordeiro. Daqui a pouco eu vou encontrar esta igreja lá nas bodas do Cordeiro. Você acredita que você vai estar lá? Aleluia. Daqui a pouco eu vou encontrar você lá nas bodas do Cordeiro. Serão 7 anos de confraternização, de gozo, de alegria, de festa. Aleluia. Naquele dia vai haver um cântico na tua boca. E que cântico será esse, pastor? Você vai olhar para esse irmão que está aqui do teu lado lá naquele dia. Você vai olhar para ele com um sorriso no canto da orelha. Você vai dizer para ele: valeu a pena, meu irmão. Valeu a pena, meu irmão. Eu consegui. Nós conseguimos. Nós chegamos na boda do Cordeiro. Aleluia. Se você crê nessa palavra, joga a mão direita lá no 3º andar, glorifique ao Deus da palavra. Aleluia. Eu vou estar lá, eu vou te encontrar lá. Glorifique a Deus se você tem esta convicção. Da badaga sub de calacérgia. Oh, aleluia. Te adoramos, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Quantos recebem a palavra, meus irmãos? Glorifique o nome do Senhor. A equipe de louvor já era para ter entrado. Glória a Deus. Enquanto nós nos preparamos aqui para a ceia do Senhor, oremos pela vida do nosso pastor Jonas. Eu esperava que ele chegasse a tempo de ministrar a ceia, mas infelizmente não vai dar tempo. Enquanto a equipe louva ao Senhor, nós vamos nos preparar aqui para servir a ceia.
És adorado entre nós. Desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardar, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem